Boa tarde, pessoal. Walter Pereira de Teresópolis. Vamos gravar o vídeo 3 do Ismael, um romance da condição humana. Um livro sensacional. Como eu já disse, vale a pena ter o livro para você ler muitas vezes, porque é um livro fantástico. Eu li esse livro a primeira vez tem 30 anos, mais ou menos. A edição desse livro, deixa eu ver quanto. Deixa eu olhar aqui quanto foi. Acho que é 1998. Nós estamos em 24, quer dizer, tem uns 20, quase uns 25 anos que eu li esse livro já. A primeira vez, né? Depois eu reli outras vezes. É uma história fantástica, um personagem fantástico. Eu acho que vale a pena você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, escrever um comentário e compartilhar com as suas redes sociais e com seus amigos. Vale a pena. A última frase que eu li no vídeo número 2, porque esse é o vídeo número 3, eu disse o seguinte: resolvi deixar para lá. Estava sendo irracional. Acontece com as melhores famílias. Aí começa o item 2 desse capítulo aqui, no vídeo 3. Mas é claro que eu tinha de ir lá. Precisava me certificar de que era apenas outro engodo. Entendem, não é? 30 segundos bastaria uma simples olhada, 10 palavras que ele dissesse. Então eu saberia. Poderia voltar para casa e esquecer o assunto. Ao chegar, fiquei surpresa por ver que se tratava de um prédio comercial daqueles bem comuns, cheio de assessores de imprensa ordinários, advogados, dentistas, agências de viagem, um quiroprático e um ou dois detetives particulares. Esperava uma atmosfera um pouco mais misteriosa, um prédio de tijolos com paredes revestidas de madeira, tetos altos e janelas vedadas, talvez. Procurei pela sala 105 e a encontrei aos fundos, onde a janela deveria dar para o beco. A porta não informava nada. Empurrei-a e me vi numa sala grande e vazia. O espaço incomum fora criado derrubando-se as paredes interiores. Ainda se viam as marcas no chão de madeira nua. Tal foi a minha primeira impressão, a de vazio. A segunda foi olfativa. O ambiente cheirava a circo, ou melhor, aos animais de circo, de modo inconfundível, mas não desagradável. Olhei em volta. A sala estava totalmente vazia. Junto à parede da esquerda havia uma pequena estante com 30 ou 40 volumes, principalmente de história, pré-história e antropologia. Uma solitária cadeira estofada jazia no meio, virada para uma desolada parede branca à direita, parecendo esquecida lá pela firma de mudanças. Sem dúvida, era reservada para o mestre, e os discípulos ficavam ajoelhados ou agachados sobre esteiras, formando um semicírculo a seus pés. Mas onde estavam esses discípulos que eu previra encontrar às centenas? Teriam vindo e depois sido conduzidos a algum lugar, tal como as crianças de Hamelin. A névoa uniforme de poeira que cobria o chão excluía essa fantasia. Algo havia de incomum na sala, mas tive de olhar em volta mais uma vez para descobrir o que era.
Na parede oposta à porta, duas altas janelas de batente permitiam a entrada de uma tênue luz vinda do beco. A parede da esquerda, geminada ao escritório vizinho, nada apresentava. A parede da direita era cortada por uma grande janela de vidro laminado, mas que seguramente não comunicava com o mundo exterior, pois por ali não passava luz nenhuma. Dava para uma outra sala, menos iluminada do que o aposento onde me encontrava. Tentei imaginar que o objeto de devoção estaria exposto ali, a salvo do toque de mãos curiosas. Seria algum iete ou um pé grande embalsamado, feito de pele de gato ou papel machê? Seria o corpo do tripulante de um OVNI, abatido por um guarda nacional antes de transmitir sua mensagem estelar? Somos todos irmãos, sejam amáveis. Como a escuridão lhe servia de fundo, o vidro dessa janela era negro, opaco, reflexivo. Não tentei ver além dele ao me aproximar. Era eu. Opa, deu uma zebrinha aqui, né? Ah, já voltou. Pronto. Tentei imaginar um objeto de devoção estaria exposto ali a salvo do toque de mãos curiosas. Seria algum iete ou pé grande embalsamado, feito de pele de gato ou papel machê? Seria o corpo do tripulante de um OVNI abatido por um guarda nacional antes de transmitir sua mensagem estelar? Somos todos irmãos, sejam amáveis. Como a escuridão lhe servia de fundo, o vidro dessa janela era negro, opaco, reflexivo. Não tentei ver além dele ao me aproximar, era eu o objeto de minha observação. Chegando perto, continuei a olhar o reflexo dos meus olhos por um momento. Depois, focalizando além do vidro, vi-me diante de outro par de olhos. Recuei sobressaltado. Então compreendo o que via. Recuei outro passo, dessa vez com um pouco de medo. A criatura do outro lado do vidro era um gorila dos grandes. Dos grandes não diz nada, é claro. Ele era aterrorizantemente enorme, um rochedo, um bloco de Stonehenge, não sei o que é isso não. Só seu volume já era alarmante. Apesar de não usá-lo de modo ameaçador. Quer dizer, ele era grande, volumoso, mas não ameaçava ninguém. Ao contrário, estava placidamente recostado, mordiscando de leve um ramo delgado que segurava na mão esquerda como um cetro. Eu não sabia o que dizer. Devem avaliar como esse fato me perturbou. Senti que devia falar, pedir desculpas, explicar minha presença, justificar a invasão, pedir o perdão da criatura. Senti que era uma afronta mirar seus olhos, mas estava paralisado, inerte. Não conseguia olhar para mais nada no mundo a não ser o seu rosto. Vou repetir. Não conseguia olhar para mais nada no mundo, a não ser seu rosto. Era mais medonho do que todos os do reino animal, por se assemelhar tanto ao nosso, porém, à sua maneira. Era também mais nobre do que todos os ideais gregos de perfeição.
Nenhum obstáculo de fato nos separava. O painel de vidro se romperia como um papel se ele o tocasse, mas não parecia ter a menor intenção de fazê-lo. Continuou sentado, mirando meus olhos, mordiscando seu ramo e esperando. Não, não estava esperando. Estava simplesmente ali. Estivera antes de minha chegada e estaria depois de minha partida. Eu tinha o pressentimento de que importava para ele tanto quanto uma nuvem passageira para um pastor que repousasse na encosta de uma colina. O medo começou a diminuir, devolvendo-me a consciência de minha situação. Disse a mim mesmo que o professor, obviamente, não estava por ali, que não havia o que fazer, que o melhor era ir embora, mas não queria partir com a sensação de que não realizara nada. Olhei em volta, pensando em deixar um bilhete, se encontrasse algo onde e com que escrever, mas não achei nada. Essa busca, movida pela ideia da comunicação escrita, trouxe à minha atenção algo que passara despercebido na sala atrás do vidro. Era um cartaz ou pôster pendurado atrás do gorila que dizia: com o fim da humanidade, haverá esperança para o gorila? O cartaz me fez parar, ou melhor, o texto me fez parar. As palavras são minha profissão. Apoderei-me daquelas e exigi que se explicassem, que deixassem de ser ambíguas. Implicariam que a esperança para os gorilas estava na extensão da raça humana ou em sua sobrevivência. Ambos os sentidos eram possíveis. É claro, era um koan, escrito para ser inexplicável. Desagradou-me por esse motivo e também por outro. Parecia que aquela magnífica criatura estava sendo mantida em cativeiro com o único intuito de servir como ilustração para aquele koan. Koan é aquela forma em que foi escrito o cartaz, né? Da dupla interpretação, né? Com o fim da humanidade haverá esperança para o gorila? Isso é um koan. Você realmente precisa fazer algo a respeito, disse zangado comigo. Depois acrescentei: seria melhor que sentasse e ficasse tranquilo. Ouvi o eco dessa estranha advertência como o fragmento de uma música que não conseguia identificar. Olhei para a cadeira e pensei: seria melhor me sentar e ficar tranquilo? Se fosse assim, por quê? A resposta não tardou. Porque se ficar tranquilo, será mais capaz de ouvir. Sim, pensei, isso é inegável. Por nenhum motivo consciente, ergui os olhos e os dirigi para o meu bestial companheiro da sala ao lado. Como todos sabem, os olhos falam. Um casal de estranhos pode, sem esforço, revelar seu mútuo interesse e atração por meio de um simples olhar. Os olhos dele falaram e eu entendi. Minhas pernas viraram geleia e mal consegui chegar à cadeira antes de desmoronar. Mas como? Perguntei, não ousando emitir as palavras em voz alta. Que diferença faz? Ele respondeu também em silêncio. É assim, e nada mais precisa ser dito. Mas você explodiu. Você é. Percebi que, tendo chegado à palavra e sem outra para pôr no lugar, não conseguia
pronunciá-la. Após um momento, ele assentiu com um gesto de cabeça, como que reconhecendo minha dificuldade. Sou o professor. O gorila disse, né? Sou o professor. Aquele que colocou o anúncio no jornal, né? Lembra do vídeo anterior? Professor procura o aluno que queira salvar o mundo. Por algum tempo, ficamos a nos olhar e eu senti a cabeça vazia, como um celeiro abandonado. Em seguida, ele disse: precisa de tempo para se recompor? Sim, exclamei em voz alta pela primeira vez. Virou a enorme cabeça do lado e me espiou curiosamente. Ajudaria se ouvisse minha história? Certamente que sim, respondi. Mas antes, por gentileza, pode me dizer seu nome? Encarou-me por algum tempo sem responder e, até onde eu percebia na época, sem expressão. Então prosseguiu, como se eu não tivesse dito nada. Nasci em algum lugar nas florestas equatoriais da África Ocidental, disse ele. Nunca tentei descobrir exatamente onde, e não vejo motivo para tentar agora. Por acaso conhece os métodos de Frank e Osa Johnson? Levantei os olhos espantados. Frank e Osa Johnson? Apagou aqui de novo, voltou. Levantei os olhos espantados. Frank e Osa Johnson? Nunca ouvi falar. Foram famosos colecionadores de animais nos anos 30. O método deles com os gorilas era assim. Quando encontravam um bando, matavam as fêmeas e pegavam todos os filhotes à vista. Que horror, eu disse, sem pensar. A criatura encolheu os ombros. Não tenho nenhuma lembrança real do evento, apesar de lembrar de períodos anteriores. De qualquer modo, os Johnsons me venderiam a um zoológico de alguma cidadezinha do Nordeste. Não sei qual, pois ainda não tinha consciência de tais coisas. Lá cresci e vivi por muitos anos. Fez uma pausa e ficou algum tempo mordiscando distraidamente o ramo, como se reunisse seus pensamentos. Agora vai começar o item 3 aqui, que nós vamos usar para começar o nosso vídeo 4. Deixa eu anotar aqui, 4. Eu espero que vocês estejam gostando. Evidentemente eu já disse isso, mas vou dizer de novo. Ler o livro é melhor do que ficar me ouvindo. Mas eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, cliquem no positivo, escrevam um comentário, 2 linhas é suficiente, e compartilhe esse vídeo, que todo o dinheiro que a gente conseguir arrecadar através da monetização do YouTube, ele vai ser doado aos Amigos do Figueira, que é uma instituição ligada à Fiocruz, que cuida de crianças que nascem com doenças gravíssimas, doenças que não têm cura. Essas crianças precisam de camas especiais, cadeiras especiais, médicos especiais, remédios especiais. Na descrição desse vídeo vai ter o link do Amigos da Figueira, que vocês vão ter uma ideia do que se trata. Tá bom? O dinheiro que eu conseguir arrecadar do YouTube vai ser 100% doado aos Amigos da Figueira, na tentativa de ajudar essas crianças. Ok? Desejo uma boa tarde, um bom final de semana, um grande abraço.